Salve, salve, meus amigos! Começando mais um Gazeta Esportiva, primeira edição. Estamos no ar, meu nome é Vitor Deliso Ferraggi. Vamos falar de jogos da Copa América. Do meu lado aqui, dois craques. Primeiro, Cecília. E aí, Cecília, tudo bem com você? Viu os jogos? Vi os jogos. Tá calibrada? E estamos aqui preparados para falar sobre essa estreia, primeira rodada da Copa América. Exatamente. Guilherme Serrano, tudo bem com você? Sempre você. Deu segunda-feira, é a cara do Guilherme Serrano. É aqui, isso né? aí, fala Vitão, César, pessoal ligado. Hoje não tem muita coisa para falar dos 4 grandes de São Paulo, né? Mas tem bastante Copa América, tem seleção feminina aí. Então é isso. Isso aí, vamos falar de Copa do Mundo Feminina, muito bem lembrado. Mas a pergunta de início, que você está vendo aí também no título do vídeo, é a seguinte: qual time teve a melhor atuação na estreia da Copa América? Brasil, Colômbia ou Uruguai? Brasil, me ajudem aqui. Venceu da Bolívia por 3-0, Colômbia ganhou da Argentina por 2-0 e o Uruguai bateu a seleção do Equador por 4-0 na partida de ontem à noite. Bom, você pode votar antes deles darem a opinião deles. Você pode dar a sua opinião lá no gazetesportiva.com. Entre lá e vote na enquete. Fique à vontade para dar a sua opinião também nos comentários do Facebook, se você estiver assistindo. Também se você estiver pelo Twitter. Você que está no site da Gazeta Esportiva também tem o link para você assistir. Participe aí, aproveita e já vota aí no próprio site sobre quem fez essa melhor estreia, quem teve a melhor atuação. Agora eu vou perguntar para o pessoal aqui da mesa. Cecília, Brasil a gente pode descartar. Pode, porque o jogo foi bem chato, hein? Nossa Senhora. Resultado não condiz com a verdade. Foi 3-0. Quem não viu pode achar, não, o Brasil fez 3-0, né? Uma margem boa de gols, mas o jogo em si foi bem chato. Uhum. Eu vou ficar com a estreia da Colômbia, porque assim, apesar do Uruguai ter feito 4-0 no Equador, se você comparar Equador, Bolívia e Argentina, a Colômbia foi quem pegou um adversário mais forte, né? Apesar da Argentina não estar voando nem nada, mas a Argentina é um time com uma qualidade bem superior a Equador e Bolívia. Talvez né? o mais inesperado, né? Uma vitória mais inesperada. Sim, acho que a gente talvez. estava esperando mais uma Argentina tentando, né, provar que pode brigar pelo título do que a Colômbia vencendo por 2-0, né? Isso aí, então. A Cecília votou na Colômbia. Já esperava esse voto, pelo menos de um de vocês. Guilherme Serrano, o Uruguai foi bem também, mas vai de Colômbia? Eu vou de Colômbia, o Uruguai realmente jogou muito, mas como a César falou, né? O Equador um adversário um pouco menos qualificado e também teve um jogador expulso, né? Logo no início da partida, 24 minutos, se eu não me engano. Então facilitou bem aí a atuação do Uruguai, que claro, jogou demais, mas a Colômbia, na minha opinião, foi a melhor. Demonstrou um ótimo futebol coletivo, enfim, fez esse resultado contra a Argentina, que eu também não esperava. Se fosse para apostar, apostaria talvez no empate entre essas duas equipes. Enfim, mas já coloca aí a Argentina numa situação difícil logo no início da competição, né? Vai ser muito interessante. Próximo jogo, segunda rodada, a Argentina já tem jogo de vida ou morte. Exatamente. Só pra gente ver como tá essa pressão por lá. Outra pergunta que não tá aqui na pauta, mas eu quero fazer para vocês. Esse resultado coloca a Colômbia como uma das favoritas pro título ou é cedo ainda pra gente pensar nisso? Olha, pra mim, a Colômbia tá entre as mais fortes. Assim, a gente começou essa Copa América colocando o Brasil como principal favorito, mas não dá pra descartar Uruguai, Argentina. E Colômbia tá sempre entre também os principais. Eu acho que essa vitória foi uma vitória expressiva e que pode sim deixar ali a gente tem que ficar de olho na Colômbia por causa desse resultado e principalmente da atuação, que foi uma boa atuação. Exato. E pelo lado da Argentina, Gui? Já deixa uma marca negativa? Claro que deixa. Mas a Argentina continua aí? Você acha que dá a volta por cima ou não? Eu acho que não, cara. Acho que vai ser muito difícil. Acho que a Colômbia fica assim mais forte e a Argentina, que já estava meio mal das pernas, mostra que está pior ainda do que a gente imaginava. Maradona até criticou fortemente a seleção. Dá uma entrada lá no site de Descubra. Escuta lá que você vai tirar suas conclusões. O que o Maradona tava louco no áudio que ele fez? E é um áudio criticando a seleção, fazendo duras críticas, falando que os jogadores têm que sentir a camisa, não estão sentindo. Enfim, uma crise sem fim da seleção argentina e o Messi pouco pode fazer. Exatamente, Messi mais uma vez aí sendo hostilizado praticamente pós-jogo, sempre sobra para ele, como sobraria para o Neymar na seleção brasileira. Neymar que não atuou no jogo do Brasil, nenhum dos dois aqui votou na seleção brasileira como melhor estreia, mas o Brasil ganhou por 3-0. Enfim,
O resultado não condiz com o futebol apresentado. O Brasil não teve nenhuma organização no jogo. Acho que a gente já pode até engatar sobre esse jogo que aconteceu lá na sexta-feira. Todo mundo já sabe o que aconteceu. O Brasil venceu por 3-0. Começou bem no papel essa Copa América, mas faltou organização ali no meio-campo, né, Ceci? Faltou e eu não sei, eu acho. É porque eu não tô gostando muito de como o Tite está organizando o Brasil contra um adversário bem abaixo do que a gente pode. Muito frágil. Muito frágil. Eu não sei, eu acho que o Tite devia ousar mais, sabe? Colocar 2 volantes, eu acho que podia colocar um volante e começar o meio-campo já mais ofensivo, sem precisar do Fernandinho, sabe? Eu acho que o Fernandinho a gente tá meio desgastado, né? Eu não sei por que o Tite banca tanto ele. Ele fez uma temporada ok no Manchester, mas na seleção brasileira ele não vem tendo mais aquela confiança toda. Então eu não gosto de como o Tite entrou, eu não gosto de como o time se comportou em campo. Não sei, foi um jogo bem assim, daqueles pragmáticos e que não trouxe nenhuma empolgação para a torcida brasileira. Exato. Gui, chuveirinho contra a Bolívia é osso. Exato, eu vou bem na linha da Ceci, concordo com o que ela falou. O Fernandinho, uma figura aí já muito saturada na equipe. E entra essa questão do Tite não ousar. Eu acho que ele, não sei, ele fica muito naquele negócio de esse é meu jogador de confiança, trabalho. E um exemplo claro disso foi na Copa do Mundo, que ele evitou ali tentar uma ousadia a mais e pagou um preço alto. Então acho que o Tite poderia ser mais flexível em relação a mudanças na equipe, né? Exato. Para esse próximo jogo aí talvez a gente possa ter a volta do Arthur, né? Que aí já vai dar uma... É uma novidade. Continua sendo uma cara nova, que ainda não vingou muito na seleção, mas continua sendo uma cara nova. Quero propor uma reflexão aqui com vocês, porque eu acabei discutindo com alguns colegas nos bastidores. Não seria a hora... vamos pensar em atacantes do Brasil. Roberto Firmino acabou de ser campeão da Champions League. Alisson também. Vários jogadores aí do Manchester City, principalmente o Fernandinho, acabaram de ser campeão da Inglaterra, que é um campeonato gigantesco. Qual que é a vontade desses caras de ganhar uma Copa América? Como que esses caras vão entrar em campo falando, a gente precisa ganhar isso aí? Não seria a hora, não seria o momento perfeito para o Tite chamar alguns caras que atuam no Brasil? Tudo bem, a gente pode pensar em nomes mais relevantes aí. O Dudu teve várias chances aí, teve até agora a chance com a saída do Neymar, ele chamou o William. O que o William pode agregar? Claro, é um grande jogador, a gente colocar no papel, na prática, é melhor, tá jogando num time melhor do que o Dudu. Mas não seria a hora do Tite chamar os caras que atuam no Brasil? Por quê? Porque se perde, ele tem até a desculpa para falar assim, pelo menos eu tentei, vários caras do Brasil, pelo menos eu mudei o jeito de pensar. Agora se o Brasil perde, perdeu com vários craques aí que ele chama. É uma situação... Quando ele chamou o William, eu fiquei pensando nisso também. Eu pensei uma coisa parecida. Falei, o William tava lá nas férias dele, já recebeu o telefonema do Tite. Deve ter ficado bravo demais. Então vou ter que voltar lá pro Brasil, jogar essa Copa América aí. Enfim, mas é complicado porque tem outro lado também, né? Se a gente for pensar a longo prazo, pensando que essa é uma competição que vai servir de base para preparação para a Copa do Mundo, ele teria realmente que colocar os jogadores que ele vai utilizar na Copa do Mundo. Mas, ao mesmo tempo, ele não faz isso também, porque ele coloca jogadores mais velhos ali. Jogadores que nem irão para a Copa do Mundo. Exatamente, jogadores em fim de ciclo. Então, difícil, né? Exato. A gente não está falando de comprometimento, senão todo mundo vai xingar aqui. Mas é uma questão... Imagina o cara disputou o campeonato inglês até a última rodada, depois foi campeão da Champions League. Sinceramente, acabou o ano já. Eu acho que um exemplo disso é o Everton, né? Cebolinha, que entrou... Exato, e foi o único que criou jogada. Entrou, comeu a bola e fez um golaço. Exato. Deu outra dinâmica ao jogo. Eu acho que devia chamar uns caras que têm mais fome. Sim, eu concordo. E assim, eu acho que o Tite... Quanto vale essa Copa América? Eu sei que tem aquela coisa de a Copa América no Brasil é uma quase obrigação o Brasil vencer e tal, mas a gente faz tanta questão desse título, assim, eu acho que o mais importante é a gente ir montando um time para a Copa do Mundo. Isso é o que importa. O que a gente quer ser campeão é a Copa do Mundo, né? Então o Tite não precisava chamar esses nomes, como vocês falaram, que nem vão para a Copa do Mundo, Daniel Alves, Miranda, né? Thiago Silva. William, sabe? Eu acho que o Tite... O próprio Fernandinho. Exatamente, o próprio Fernandinho. O Tite tinha essa oportunidade. Quando o Neymar saiu, todo mundo ficou na expectativa, sei lá, Vinícius Júnior. Exato. O próprio Dudu. E o Tite não cansa de manter as mesmas peças. Eu acho isso
péssimo pro desenvolvimento, para a evolução que o Brasil tem que ter até 2024, não, 2022. Né? Então, eu acho que é uma oportunidade perdida do Tite aí para tentar renovar, né, a seleção. Exatamente, isso aumentaria o vínculo da torcida também, que a gente viu nesse jogo, torcida totalmente apática, mais de 70 mil pessoas foram no Morumbi, o Morumbi estava cheio. Na verdade, era esperado quase 70 mil pessoas, né? O que foi bem confuso, porque a Conmebol tinha soltado essa informação, que iam ser 67 mil pessoas, e no final das contas foram 48 mil. Olha só. Isso foi uma coisa bem... eu sabia. Porque foi uma contradição aí da Conmebol que ninguém nem entendeu. Principalmente por causa da renda, né? Que foi tipo 22 milhões de reais com 48 mil pessoas, né? Que é meio absurdo. Exato. E engraçado que com tudo isso de gente, a gente quase nem ouviu a torcida gritar, todo mundo só apenas assistindo o jogo, ninguém apoiando. No intervalo, várias vaias para a seleção brasileira. Então é uma pressão que vai crescendo e vai chamando o cara que não tem vínculo nenhum com o torcedor brasileiro. Tudo bem, são os caras que atuam na Europa, mas são caras que não tem vínculo, não tem vínculo nenhum. O cara não tem, talvez, sei lá, a paixão pela camisa que o torcedor tanto quer. Então vai sendo uma situação difícil e o empate da seleção, uma vitória por 1-0, vitória magra, vai dando mais pressão ainda, porque goleada virou quase obrigação para a seleção brasileira. Verdade. Então é uma situação conturbada, mas o Brasil é o líder do Grupo A. Exato. O Brasil é o líder do Grupo A, tem 3 pontos. Qual que é o próximo jogo, Gui? Venezuela na terça-feira, né? em Salvador. Então mais uma chance aí do Brasil meter uma goleada aí, como você falou. Venezuela, adversário ainda mais frágil, talvez, do que a Bolívia. Ou seja, a gente espera uma atuação convincente, né? Não só a vitória. Exatamente. O Brasil continua forte, a gente tem esses pensamentos aqui para um futuro, porque se o Brasil, caso o Brasil seja eliminado, aí vai ficar difícil para a Tite, vai ficar difícil para todo mundo. Sim. Coisa que ele poderia ter evitado com esse pensamento que a gente teve aqui agora. Bom, vamos falar do outro jogo, porque a gente já falou aqui no comecinho, você pode participar e mandar seu comentário. Vamos passar rapidão aí para ver como que o pessoal tem bastante gente falando falando aqui enquete. já. Bom, o Lucas Souza tá falando que foi a Colômbia que jogou o melhor futebol. Olá, rapazes e moça, tá falando aqui o Fábio Mariano. Olá, Fábio. Um abraço. O João Brito tá falando aqui que o Uruguai, que tem um futebol rápido. O Jorge Belmonte falando que a Colômbia amassou os hermanos, Jogaram bem. fato. E que o Uruguai pegou um adversário frágil. O Fábio Mariano tá dando sugestões aqui, ó. Tira o Gabriel Jesus, Thiago Silva e deixa fixo o Firmino e é nóis, mano. Oh. Tem uns comentários aqui que eu não vou ler. O Tom Silva tá falando que o Brasil jogou um pífio primeiro tempo contra uma seleção fraca no futebol sul-americano. Há quem diga que é a pior. No segundo tempo melhorou muito, ainda tem que mostrar mais. O Uruguai jogou muito bem os 2 tempos, mas pegou um Equador fraco também. As duas são fortíssimas e favoritíssimas ao título. O Fabrício Rafa tá falando que o Uruguai vai ser campeão. E o Fábio Mariano tá falando aqui que a gente vê... Os caras vêm jogar no Brasil, estão mal e querem que a torcida se empolgue. Não dá. Exato. Realmente. É isso aí, então. Continue dando a sua opinião aí, votando lá no gazetesportiva.com. Quem fez a melhor estreia, Brasil, Colômbia ou Uruguai? Não vi nenhum voto pro Brasil aí. Vi mais comentário negativo do que votos pro Brasil. Então, o pessoal concordando com a gente até este momento. Bom, outro jogo que aconteceu foi o da Colômbia. Você pode falar desse jogo, depois o Gui já fala do Uruguai e a gente já mata os dois assuntos. Eu achei que a Argentina, claro, decepcionou, mas teve umas boas chances de gol. A gente viu muito chute para fora, mas a zaga e o goleiro, o Ospina, da Colômbia, pegando também muita bola. Então, assim, a gente pode exaltar ainda mais a atuação da Colômbia, que conseguiu anular bem as subidas da Argentina. E lá na frente teve muitas chances. O gol do Roger Martínez, nossa senhora, um golaço. E o segundo gol também, uma boa jogada trabalhada. Então, assim, foi a Colômbia conseguiu fazer uma construção de jogadas, fazer construções de jogadas muito boas, que resultaram em gol. E o que faz a atuação dela ser mais consistente ainda, né? A Argentina, Exato. Claro, o Messi não jogou tudo aquilo que podia. Tem o Agüero também, que é um nome muito importante no ataque. Não conseguiu furar o bloqueio da Colômbia. Isso, enfim, traz um resultado negativo para a Argentina e que deixa mais assim explícito
ataque que não funciona na Argentina. Não sei por quê, porque são 2 nomes muito bons, né? Então, eu acho que é isso. A Argentina lá atrás continua tendo erros bizonhos, né, na defesa. Tipo, o Armani quase entregou um gol para a Colômbia num erro de passe. Então, sei lá, acho que a Argentina tem que tentar reagir Mudar. já nesse próximo jogo. Precisa reagir. Precisa reagir, porque pode, enfim, se complicar para classificar. E a Colômbia começou com o pé direito, se continuar assim, pode chegar, sei lá, na semifinal e com chances de título, quem sabe, né? É engraçado que as duas seleções, dadas como favoritas, viviam uma pressão gigante neste momento. Tanto o Brasil como a Argentina. Sim. A situação da Argentina é pior do que a do Brasil neste momento, mas as duas aí em situações conturbadas. Em pressão por resultado, craques que não estão dando conta do recado na seleção. Nossa seleção nem tem craque mais, então, claro, o craque master, eu digo, vários outros jogadores bons, mas o Messi não vem dando certo na Argentina, o Neymar não dá certo no Brasil, isso que leva a pressão ainda mais lá em cima. Um fato engraçado e curioso dessa equipe da Colômbia pode ser a última chance da gente ver essa geração muito boa. Sim. Da seleção colombiana. Os jogadores estão ficando velhos. O próprio James Rodrigues já está ficando mais velho. A gente esperava que o futebol dele subisse muito, mas acabou caindo verdade, né? nas equipes. Mas o engraçado dele é que ele dá certo na seleção e nos times que ele atua não dá certo, ao contrário do Neymar e do Messi. Verdade. E a gente também tem o Falcão, que já está ficando velho também. Então, a seleção da Colômbia vem comendo pelas beiradas aí e pode dar muito certo nessa Copa América, porque não tem tanta pressão como as outras. Outra seleção, Guilherme Serrano, que não tem tanta pressão assim e sempre chega forte, não é à toa que é a maior campeã, é a seleção do Uruguai, que jogou ontem, hein? Uruguai. Antes de você passar suas análises do jogo, o Uruguai sempre teve aquela característica de ter um ataque muito forte, a defesa muito forte e o meio bagunçado. Não é o que vem acontecendo nessa Copa América. Né? Exatamente. É impressionante como o Oscar Tabares consegue, né, toda vez surpreender, deixar essa seleção forte. Uma seleção que também não é jovem, né? Tem algumas peças mais jovens ali, mas é uma geração que a gente já está bem acostumado a ver, né? Com Suárez, com Cavani. E o Oscar Tabares optou por deixar o Arrascaeta no banco, né, ontem. A gente aqui, né, que tem o Arrascaeta muito próximo, jogador do Flamengo, enfim, ficou um pouco surpreso, mas o fato é que cenário, né? Exato. Estilizado no Mineirão, Arrascaeta. E o Lodeiro entrou, né? O Lodeiro que saiu aqui do futebol brasileiro meio chutado, por que não? O Lodeiro jogou muito aí, conseguiu formar esse meio campo forte que você citou da seleção do Uruguai. Uma seleção que promete muito aí, mostrou isso, claro, a gente já citou. O Equador é um adversário muito frágil, jogou com 10 jogadores a maior parte do jogo, mas eu estou muito curioso para ver ao longo da competição essa seleção uruguaia, principalmente do meio para frente, mostrando muita organização também, time mais compacto. Enfim, gostei muito da seleção uruguaia. Exatamente. Outros resultados das partidas de ontem. Venezuela e Peru empataram em 0-0, o famoso jogo chato da rodada. Nada aconteceu. Outro jogo que foi bom e surpreendente foi o jogo entre Paraguai e Catar. Catar, hein? Empatou com o Paraguai 2-2. Jogo bom pra gente acompanhar. O Paraguai que vai agora pro jogo contra a Argentina no meio de semana. Jogo de vida ou morte pros dois aí. Mais pra Argentina do que pro Paraguai. Se perder pro Paraguai, tchau. Tchau. E o Paraguai não é uma seleção muito ruim, não é uma seleção que é fácil de bater. Então, com certeza, eles vão vir para cima dos argentinos e a pressão vai subir. A gente viu isso em Copa do Mundo do ano passado. Vamos ver como que vai se portar a seleção da Argentina. Hoje também tem jogo, Japão e Chile. Hoje à noite o jogo é no Morumbi, né? O jogo é no Morumbi. 7 da noite. Isso, no Morumbi hoje. Morumbi recebendo aí a segunda partida dessa Copa América, e fica expectativa, né, para a estreia da seleção chilena, atual bicampeã. Exato. Acredita numa vitória do Chile? Eu acho que é o mais natural, assim, né? Mas, assim, a gente não pode descartar, sei lá, o Japão surpreendendo, porque até o Catar surpreendeu, né? Então, exato. O Japão acho que... Já pensou Japão campeão da Copa América? Não dá, né? Aí seria bizarro. Ver daqui a alguns anos, Japão é o campeão da Copa América. Não dá. Não dá, a Chile tem que vencer essa partida aí, pelo menos para ficar na América o título, né? Exato. Passar essa pelo vergonha. menos isso, né? Exato. Bom, acho que é isso, né, pra gente falar das seleções. O pessoal tá perguntando os próximos jogos aí, pelo menos do Brasil. Isso. Você pode citar aí, Gui, pra nós? Nosso grupo é Brasil, Venezuela e Bolívia e Brasil. Então, Brasil, Peru, Venezuela e Bolívia. Exato. Então, nós jogamos terça-feira em Salvador contra a Venezuela e fecha contra o Peru.
Exato. Mas você sabe onde é esse jogo? Queria informar o local do jogo. O local Também não a gente sei. vai ficar Deixa eu devendo ver. neste momento. Deixa eu ver se Dá eu- uma olhadinha aí, mas esse é o calendário do Brasil. Primeiro a Venezuela, depois o Peru, para fechar com chave de ouro, quem sabe com 3 Se tudo vitórias. der certo, se tudo chegar der para essa certo. partida contra o Peru já classificado, já Exato, o problema exatamente. resolvido. Classificado. Bom, acho que é isso. Enquanto ela procura aqui, assim que ela achar, ela já passa essa notícia. Vamos falar dos grandes de São Paulo, Guilherme Serrano? Vamos. Porque tem algumas coisas acontecendo aí, você pode falar até mais rapidamente, que estamos em off-season, Isso. Ó. digamos assim. Antes de começar, o Brasil encara o Peru na Arena Corinthians, na sexta-feira, aliás, no sábado, às 4 horas da tarde. Exato, tem um jogo contra a Venezuela lá na Fonte Nova antes desse Isso. jogo. Então, sábado que vem tem jogo na Arena Corinthians do Brasil. Ó. Ó, o Guerreiro Pra você que voltando quer à Arena Corinthians. Exato, será que vai ser interessante. utilizado? Pois é. Boa questão, hein? Ótima questão levantada pelo Guilherme Serrano. Agora sim, vamos falar de Brasileirão, dos 4 grandes de São Paulo. A gente tá aí nessa intertemporada, né? Não tem muita coisa para falar, os clubes Bem de parado. férias. Mas São Paulo está completando 27 anos do primeiro título da Libertadores e o Palmeiras 20 anos da sua única Libertadores. Então De fica importante aí aí, então, é. Lá no nosso site tem uma série de reportagens bem interessante aí sobre a conquista do Palmeiras e tem galeria de fotos sobre a conquista do São Paulo aí, se você quiser relembrar. Na do Palmeiras tem um documentário que a Gazeta Esportiva produziu. Show. É um documentário que tem depoimentos de jogadores que participaram da conquista e também de personagens, como, sei lá, um mascotezinho que ficou famoso naquela época. E 20 anos depois ele falou, hoje ele já, obviamente, é um adulto, enfim. E resgataram também aquele cara que fica dentro da fantasia. O mascote, o cara que fica dentro do mascote. eu não sei, É porque tem o mascotezinho que eu falei, foi o quê? Foi a criancinha que entrava no jogo e tem o cara que vestia realmente sim, o mascote, sim. entendeu? Então são Aham. 2 mascotes diferentes. 2 mascotes. Enfim, mas tá bem legal, vale a pena conferir. Exato. Você lembra onde você estava há 20 anos atrás? Eu estava nascendo. Eu estava nascendo também, mas o torcedor palmeirense que é um pouquinho mais velho pode lembrar desse título aí. Se você não lembra, se você não participou, entra lá no gazetesportiva.com e vê esse documentário. Legal pro pessoal ficar antenado aí de Sim. como foi realmente o título da Libertadores, tão importante pro Palmeiras, também importante pro São Paulo. 27 anos do São Paulo e Olha lá, 20 anos do fotinho Palmeiras do aí, a tricolor. fotinho do São Paulo. Bons tempos, hein, torcedor São Paulino. o Tem tricolor saudade tá- disso aí, hein? Não queria falar nada não, mas que saudade pro torcedor São Paulino dessa conquista. A outra vai se demorar um pouquinho para chegar Pois ainda, é. né? Mas vamos ver como que vai ser o Palmeiras também indo aí, tentando esse ano. Faz tempo que o Palmeiras não vence Libertadores também. Agora falando do Corinthians, você pode dar as principais informações, as novas do Corinthians? O Corinthians tá... O pessoal tá de férias, então o que a gente pode falar? O Romero vai finalmente sair do Corinthians, ele estava treinando, mas não... Por causa do contrato dele, que acaba agora, dia 14, ele não entrava em campo, ele estava treinando normalmente, mas não entrava em campo. E agora, como ele vai sair do Corinthians, o Jadson pode igualar e até superar uma marca do Romero. O Romero é o artilheiro da Arena Corinthians, com 27 gols. 27 gols. E o Jadson pode... Faltam só 3 gols para ele igualar essa marca, então... Iguala. Acho que também acho que ele vai Questão de igualar. tempo, né? É, questão de tempo. tempo agora. Questão de tempo, de emagrecimento, Também. várias questões aí pro Jadson. Fica aí alfinetada. Exatamente. Pra gente fechar então os 4 grandes, Rodrigo indo embora, né? Já foi. O Raio se apresenta amanhã, o Real Madrid divulgou, a apresentação dele vai ser amanhã no Santiago Bernabéu, na parte da manhã, vai dar coletiva e tudo mais, então você acompanha aqui no site. Exatamente. Vamos ver o que o Rodrigo vai falar pela primeira vez com a camisa do Real Madrid, né? Isso aí, já teve a benção do Pelé, já deu tchau pra torcida do Santos, agora é só Real Madrid na cabeça do Rodrigo. Mas a cabeça do Vanderlei tá quente no Santos ou não, Cecília? Olha, o Vanderlei esse ano começou com aquela confusão de que o Sampaoli quer um goleiro que saia com a bola, aí contratou o Everson do Ele Ceará. começou quase indo pro São Paulo, não sei se vocês lembram, mas Verdade. ainda ano passado. Sim. E aí isso. o Santos falou, não, fica aqui. Mas aí o Sampaoli tá bancando o Everson agora na titularidade. O Vanderlei não jogou o 7º jogo, ou seja, ele poderia ainda ser negociado para outro time brasileiro e jogar o Brasileirão. Só que assim, o Santos e o empresário do Vanderlei estão bancando que ele vai terminar o contrato dele, que é só no próximo ano que vence o contrato. E estão dizendo que o Vanderlei vai ficar por lá, ele vai tentar, enfim, convencer o Sampaoli que ele pode ser titular.
E o resto agora é a gente esperar, né? Para ver se durante esses treinos na Copa América o Vanderlei vai Toma voltar. espaço. Ou se o Everson vai seguir como titular pro São Paulo, enfim, vamos ver, Dois né? goleiros ótimos. Tá bem Ótimos servido o goleiros, Santos. exato. Tá muito bem servido o Santos. Cenário parecido com o do Corinthians. Sim. Aí também servido de bons 2 goleiros. Bom, acho que é isso, né? Lembrando que o Palmeiras é dessa sequência aqui. Palmeiras, Santos, São Paulo e Corinthians, né? No Sim, Campeonato Brasileiro. A gente não vai falar aqui as posições, mas o Palmeiras é o líder absoluto, depois o Santos, depois o São Paulo, depois o Corinthians, quase lá na segunda parte da tabela, o Corinthians aí sem muitas Com um explicações, jogo a menos também, com um né? jogo a menos também, vale lembrar isso. Bom, vamos fazer a ponte aqui de futebol aqui de São Paulo para o futebol do mundo, Copa do Mundo feminina também pegando fogo, final da segunda rodada, favoritas confirmando expectativas, França já está lá nas oitavas, Alemanha, Estados Unidos e Suécia, essas 4 aí são as favoritíssimas para ser campeã, uma dessas aí pode ser a campeã. Seleção brasileira precisa de um empate para se garantir nas oitavas. Vitória também já deixa lá, claro. Mas a derrota também pode colocar o Brasil. A derrota não descarta, não. A gente só precisa esperar os outros resultados, porque na Copa do Mundo Feminina, como são só 24 times, para avançar às oitavas, os 4 primeiros... os 4 melhores terceiros colocados, dá para entender, né? Também avançam. Então, se o Brasil... perder. Tem várias vagas de graça ainda. Exatamente. Falar, não. Exatamente. É porque não tem tanto time, né? Exato. Então, os terceiros lugares podem também avançar. E perdendo, o Brasil tem que torcer para uns resultados aí acontecerem para a gente conseguir chegar nas oitavas. Isso aí, Guilherme Serrano, vou te colocar numa polêmica. Se o Brasil perder, você gostaria de ver o Brasil nas oitavas ou 2 derrotas e uma vitória não merece ir para as oitavas? Merecer não merece, né? Mas, concordo com você. Mas se a gente for ver, Portugal foi campeão da Eurocopa empatando tudo também, né? Que vale a taça, né? Esse Brasil vai estar aqui na torcida, com certeza. Verdade. Lembrando que o Brasil vai enfrentar a Itália amanhã, né? Jogo difícil. 4 horas da tarde. Itália já classificada, né? E que tá surpreendendo a Itália, né? Ganhou da Austrália, que era uma das que corria por fora, mas que tava assim, acreditavam que podia chegar assim na semi. Enfim, ainda pode chegar, né? Claro, tá viva. Mas todo mundo esperava a Austrália vencer da Itália, porque a Itália é só a segunda Copa do Mundo da Itália na história. Então, assim, a Itália tá mostrando que não veio para brincadeira, não. Exatamente. Bom, eu escutei a volante Thaísa comentando hoje mais cedo lá na Rádio Gazeta, a gente também está cobrindo a Copa do Mundo Feminina, ela falando que o Brasil está estudando aí quem que pode pegar nas oitavas de final. Uma derrota coloca o Brasil aí entre as piores colocações e pode enfrentar adversários como França, Noruega, Alemanha, aí o barato vai ficar louco. Vai ficar louco pro Brasil, porque são as seleções mais difíceis e aí a chapa esquenta, mas vamos ver como que o Brasil vai se comportar no jogo de amanhã. Joga sem formiga, peça-chave para o sistema defensivo. E eu quero saber, para a gente terminar esse assunto aqui, suas expectativas. Pode começar você, Gui, agora. Sobre o jogo de amanhã, eu vou apostar, cara, num 2-1 sofrido pro Brasil. Que vai engatar uma boa. Vai engatar Vai mais. ser sofrido e vai classificar, e aí daí pra frente é só vitória. Campeão. E aí, Cecília? Olha, eu queria muito acreditar na vitória. Eu acho que, assim, porque eu acho que tá acontecendo tanta coisa nesse grupo do Brasil. O Brasil meteu 2-0 na Austrália e aí, enfim, depois se desencontrou, deixou virar. A Itália venceu da Austrália com propriedade, 2-0. Então, assim, eu acho que tudo pode acontecer. Mas eu acho que vai ser um empatezinho e aí o Brasil também já vai para as oitavas, porque, não sei, a Itália tá bem embalada também, né? Eu acho que o Brasil, na raça, vai conseguir o empate. Isso aí, então. Passadas as informações da Copa do Mundo Feminina, falamos quem está aí nas oitavas, as principais estão lá, o Brasil precisa de uma vitória ou um empate, derrota até pode classificar o Brasil, então o Brasil num cenário tranquilo até este momento na Copa do Mundo Feminina. Pra gente terminar, Guilherme Serrano, quero ver o que o pessoal tá comentando aí no Facebook. Se você não comentou, agora é a hora de você comentar, porque a gente perguntou qual time teve a melhor atuação na estreia da Copa América. Olha lá, o Eduardo Lima tá falando, com os preços abusivos desse e um nível de futebol fraco, vocês podem me informar quando acaba a Copa América? Muita gente pensando nisso. Bom ele pontuar sobre esse assunto, porque ontem, num jogo do Uruguai, com jogadores de Copa do Mundo, melhores jogadores do mundo, Cavani e Suárez, 13 mil pessoas compareceram ao Mineirão. O Mineirão é um estádio grande que pareceu que não tinha quase ninguém. E a maioria era torcedor do Uruguai, quase nenhum torcedor brasileiro, só ali prestigiando o jogo.
Outros jogos, Venezuela, Bolívia, que vão Maracanã acontecer. também estava vazio. Exato, Maracanã vazio. Os próximos jogos no Mineirão não tem nem seleções de tanta expressão assim, menos de 5 mil ingressos foram vendidos. Então, pra gente pensar, 5 mil pessoas no Mineirão, que não sei quanto cabe mais de 50 mil pessoas no Sim. Mineirão fácil. Imagina, vai parecer que não tem ninguém. Exato. Não, Então- é ridículo. É assim, é um papelão da Conmebol. E preço caro, o preço do ingresso Sim. não tá barato. Então, é um papelão aí que a Conmebol não esperava, mas que todo mundo esperava. Só a Conmebol não esperava, Só a mas Conmebol. todo mundo esperava. Surpresa, nossa. Vamos lá, o Fábio Mariano falando que o Thiago Silva também tá velho, já deu pra ele. O João Brito falando que a Colômbia treme nos jogos decisivos. Discordo. Copa do Mundo, Colômbia deu um trabalho pro Brasil e há quem diga que era ali que o Brasil tinha que ter ficado. É verdade. O Fábio Mariano tá postando na Colômbia, apesar do coração ser brasileiro. É demais ter que ser realista. O Leonardo Lucas tá falando que o Uruguai é o forte candidato a ser campeão. A melhor arena é o melhor gramado, o resto tem estrutura e nem gramado tem. Tá falando aqui o Fábio Acho que você tá Mariano, falando da mas Arena qual Corinthians, arena? Arena eu acho. Corinthians, Arena Allianz Parque. Ó, o Rodrigo Souza Silva falando aqui sobre a nossa lembrança aí, né, do São Paulo campeão da Libertadores. Sou São Paulino demais da conta, mas ultimamente não estou muito feliz com o nosso momento. Acho que se você colocasse essa frase na porta do Morumbi, todo mundo assina embaixo. Se fizer uma petição, todo São Paulino assina embaixo. Tá aqui, ó, Solange Ferragem, você conhece? Conheço sim. Minha vovó. Tá falando que, aqui, ó, sou Uruguai. Ó, Uruguai. Fabrício Rafa tá falando que o Palmeiras vai ser campeão. O Leonardo Lucas também. Entreguem as taças. Palmeiras imbatível, Dali Verdão. Caramba. Tá no grupo do Matheus Videira esse aí, né? Matheus cravou que o Palmeiras é campeão verdade. brasileiro, hein? Ó, o Fabrício Rafa falando aqui da Copa do Mundo Feminina, falando que infelizmente os Estados Unidos vai ser campeão. As mulheres jogam melhor que o Borja Matador. Ah, isso aí não é tão É mais difícil, não. aleatória essa do que... O Fabrício também opinando, falou que o Brasil vai ganhar de 2-0. Creio que o Brasil, seleção feminina aqui que ele tá falando. O Lourenço Curtis está falando que Japão e Chile jogam hoje, falta eles. Realmente, a gente falou aqui. Falamos. Chile e Japão hoje no Morumbi, fica expectativa para a seleção chilena. César Masso para fechar, falando que é de Cuiabá e quer saber se o Carille vai embora ou não, quem vem para o lugar. Rumores, nada concretizado ainda, não passam de rumores. Você pode ficar antenado no Gazeta Exato. Esportiva. Se aparecer alguma coisa lá, com certeza aí é certo ou errado. Porque aqui a gente não erra não, tá? Exatamente. Tô brincando, mas se aparecer lá você pode ficar antenado. Por enquanto, apenas rumores sobre a saída do Fábio Carille mais uma vez para a Arábia. Bom, acho que a gente pode passar o resultado da nossa enquete, Isso. né? Vamos lá então, a pergunta era a seguinte: qual time teve melhor atuação na estreia da Copa América? Brasil, Colômbia ou Uruguai? Ó, Uruguai, hein? Goleada. Convenceu o pessoal. 4-0. O pessoal gostou do 4-0 do Uruguai, todo mundo... O pessoal votou bastante também no Facebook Sim. no Uruguai, 65% então dos votos para a seleção do Uruguai, de acordo com os nossos telespectadores. Uruguai, neste momento, foi quem estreou melhor, quem está melhor na Copa América. Lembrando que você pode continuar votando lá no gazetesportiva.com, a votação fica durante o dia todo. Então, se você gosta da seleção brasileira, acha que o Brasil foi o melhor, vota lá. Mesma coisa serve para a seleção da Colômbia, que venceu a Argentina, não foi pouca coisa não. Bom, acho que é isso, né, Cecília? Você quer falar mais alguma coisinha, alguma pontuação? O espaço é seu. Não, obrigada pelo espaço, mas eu acho que por agora é só torcer para amanhã, tá, gente? Não esqueçam, amanhã Itália e Brasil. Que Amanhã horas a é o gente... jogo, você sabe? 4 horas 4 da horas, tarde. 4 horas então da a gente tarde. lembra aqui. Isso, lembra Exatamente. A você. gente vai reforçar amanhã, mas já com energias positivas pra gente. Gente, a gente tem que ganhar. Exato. Apesar de que a gente pode perder também, mas a gente tem que ganhar. Vamos ganhar da Itália para engatar a marcha aí. Guilherme Serrano, obrigado pela sua participação. Agora o espaço é seu. Deu Valeu, pra- muito obrigado. O pessoal não está comigo na enquete dessa vez, mas não tem problema. Sigamos aí torcendo para as seleções brasileiras. Sim. Que sejamos campeões. Valeu. Isso aí, então. A gente volta amanhã no Gazeta Esportiva, primeira edição. Lembrando a você que você pode curtir nossa página no Facebook, se inscrever no YouTube. O vídeo já está no YouTube se você está assistindo aí. Comente. Quem sabe a gente responde o seu comentário no programa de amanhã. Deixe a sua opinião aí, quem foi melhor. Sempre válido você participar aqui. Amanhã a gente pode citar o seu nome por aqui e o seu argumento, se for muito bom. Enfim,
A gente volta amanhã com Gazeta Esportiva primeira edição. A gente agradece a sua companhia, agradece você participar conosco, seus comentários. 12 horas e 30 minutos aqui no Facebook. Você fica lotado das melhores informações da Copa América, Copa Feminina, dos grandes de São Paulo. É isso aí, né? É isso aí. A gente volta amanhã então e espera você. Tchau, tchau.